Sejam bem-vindos a mais uma Cesta de Livros. Eu sou o professor Eduardo Refkalevski e hoje vou falar sobre o livro O Melhor Vem Depois, do Júlio Sérgio Cardoso e da Andréa Giardino. Esse livro ele é bastante interessante e muito útil para a vida profissional, porque ao contrário da maioria dos livros, ele não fala em aposentadoria, não fala apenas da carreira. Ele usa um termo novo que é pós-carreira. O que eu vou ter que pensar? O que eu tenho que pensar hoje para planejar o que vai acontecer depois que minha carreira terminar. Então não só um planejamento da carreira que a pessoa vai ter no mercado profissional, como o que ela vai fazer depois. E o interessante é que quando se começa a pensar no pós-carreira, os autores dizem inclusive isso no subtítulo, que o futuro é hoje. O futuro está no presente. Então significa o que a gente tem que fazer quando tiver 20, 30 anos, o que a gente tem que fazer quando tiver 40 anos, quando tiver 50 anos, 60 anos. Então, não apenas a questão do mercado de trabalho, a questão profissional, a questão da carreira, como também a questão financeira. Normalmente a gente vai ver vários livros que falam disso, mas o que é interessante desse livro é que o Júlio e a Andréa pegaram algumas opiniões de especialistas, como por exemplo um profissional de ciência atuarial para falar sobre essa questão financeira e um médico para falar sobre essa questão do envelhecimento e a qualidade de vida. Então, todo esse planejamento é importante não só na questão de trabalho e na questão financeira, mas também na questão da qualidade de vida, na questão da saúde, na questão mental, que é uma coisa importante, porque eu tive uma experiência no início da minha carreira que foi uma coisa que me marcou muito. Eu trabalhava numa multinacional na área de comunicação interna e eu entrevistava vários executivos que estavam se aposentando, tinha contato com executivos, diretores que tinham também deixado o mercado de trabalho, tinham se aposentado e precocemente, comparado com o que a gente discute hoje, o pessoal tinha uma aposentadoria compulsória de 55 anos. Então, era uma coisa muito impressionante você ver a quantidade de pessoas que nos 5 anos depois da aposentadoria, 5 anos, primeiros 5 anos do pós-carreira, como as pessoas não tinham se preparado para isso. E o resultado era muitos problemas de saúde, era uma coisa assim, com um índice, eu posso dizer, muito alto. Eu posso dizer que ex-diretor, ex-gerente, costumam ser cargos com alta insalubridade, com alta periculosidade, porque você tem a pessoa cujo sentido de vida era a carreira, em grande parte. Profissionalmente, eu vou ocupar meu tempo com a carreira, vou me aposentar, vou ter tempo livre. Isso também é um problema. Isso também é um problema para se gerenciar. Por isso que a ideia de pós-carreira não é uma coisa de a carreira acabou, pronto, virei CEO da empresa, virei diretor, virei gerente, atingi o que eu queria. Então a ideia do pós-carreira é muito importante para a gente pensar como a gente vai planejar o futuro. Isso não é nada mais, nada menos que a boa e velha estratégia, a boa e velha visão. A gente simplesmente olha lá para frente, não para pensar como vai ser o mundo daqui a um tempo, mas para ter disciplina para as nossas ações do dia a dia. A gente vê muito planejamento estratégico de empresa, muitas diretrizes estratégicas, visão, missão e valores, não saírem do papel porque você fala apenas como deveria ser e não consegue transformar isso em coisas do dia a dia, ações do hoje, do presente, operacionais e táticas para você começar a chegar lá. Não se chega de uma estratégia de uma hora para outra. Você justamente precisa dessas pequenas ações. E com a carreira pessoal, é como se a gente fosse uma empresa e a gente tem que realmente pensar como CEO dessa empresa. Como você tem uma experiência muito grande dos autores, o Júlio foi diretor para a América do Sul da Ernst Young, a Andréa é uma ótima jornalista nessa área, então foi um trabalho em conjunto que eles fizeram muito bom para esse livro, que não só é um livro que tem conteúdo, como ele é bastante fácil da gente assimilar, e isso resultou na síntese do livro, que é um quadro de plano de carreira que você tem para se fazer com base nas suas décadas de vida. Então esse livro, O Melhor Vem Depois, é um livro bastante interessante para a gente, ao mesmo tempo, pensar o futuro e pensar o presente. Você conhece esse livro? Então compartilhe seus insights sobre ele nos comentários desse vídeo. Também você pode colocar sugestão para outros vídeos que a gente possa fazer de livros
do mercado profissional. E qualquer outra opinião sobre esse assunto que o livro trata, você também pode deixar aqui. Até a próxima Sexta de Livros.